Você já deve ter ouvido falar numa bebida que vem ficando um pouco, entre aspas, famosa nos últimos tempos, chamado ayahuasca, né? Pessoal falando bastante nos podcasts, a gente vendo algumas notícias, muita gente pesquisando sobre isso, muito assunto rolando disso. E, enfim, o que de fato é a ayahuasca? Bom, não sou um entendedor nato da história, então eu vou falar só do que ela é feita e o que isso tem a ver com essa parte que a gente viaja, os efeitos dela, tá? Ela começou, pelo que eu entendo, começou a ser usada pelos índios do Amazonas, ali, Acre, aquela região ali. E ela é nada mais, nada menos do que uma mistura de um cipó chamado cipó mariri com uma planta chamada chacrona. Então junto, né, junta esses dois, o cipó e essa planta, e é fervido um chá, e desse chá sai ali o nome ayahuasca, né? Esse chá ganha o nome de ayahuasca. E aí aqui no Brasil a gente tem a união do vegetal que utiliza o ayahuasca para determinados fins, o santo daime que utiliza ayahuasca para determinados fins, o xamanismo que utiliza ayahuasca para determinados fins. E tendo uma visão bem leiga de fora, eu acho que todo o objetivo desses fins que ayahuasca, união vegetal, xamanismo, ayahuasca, xamanismo, santo daime, união vegetal faz da ayahuasca, acho que, e entre outras vertentes também, eu acho que é um fim comum que seria a evolução espiritual, a evolução mental, a evolução emocional, a cura psicológica, a cura física de algum problema, a cura espiritual, a resolução de algum conflito, né? Então é tudo voltado para o que a gente pode chamar de evolução, para fazer a gente evoluir de alguma forma, né? Eu gosto de enxergar que assim como existe o catolicismo, que também é uma forma ali, né, das pessoas evoluírem, e assim como também existe o protestantismo, né, por exemplo, a igreja evangélica, que também é uma forma das pessoas evoluírem, né? Uma coisa não anula a outra, não é porque a pessoa vai para o lado do catolicismo que a parte ali evangélica, protestante não funciona, e vice-versa. São coisas que se complementam, só que elas são caminhos diferentes que levam para o mesmo lugar. E eu acredito que a ayahuasca é mais um desses caminhos também, assim como uma religião, assim como um processo de cura, assim como uma terapia que também ajuda a pessoa a evoluir, a se curar, a melhorar, a ser melhor para ela e melhor para os outros. Tá? Uma coisa que é importante frisar aqui, eu já devo ter tomado quase 10 vezes ayahuasca, sendo a primeira vez em julho de 2021. Eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2023, então a gente faz um paralelo aí que tem um ano e meio, né? Um ano e meio que eu comecei a fazer as consagrações da ayahuasca. E, cara, primeira vez que eu tô gravando esse vídeo falando de ayahuasca? Porque foi uma parada de fato que transformou a minha vida. E eu tava pensando em gravar esse vídeo um pouco antes, mas eu não tava com a maturidade suficiente para falar sobre esse tema. Hoje eu acredito que eu já tenho uma certa maturidade nisso para pelo menos falar isso na internet. Não vai ser da melhor forma para pelo menos falar disso na internet. E o legal, assim, antes de tudo, é bom a gente fazer uma diferença entre alucinógeno e o enteógeno. Tá? O alucinógeno seria o doce, a bala, o LSD, várias outras paradas. Ele meio que vai mudar os cogumelos, ele vai mudar o que está de fora. Tá? O alucinógeno, pelo que eu entendo, ele vai mudar aquilo que está de fora de você. E o enteógeno, ele vai mudar só aquilo que está dentro de você. Tá bom? Essa é uma explicação rasa, deve ter os termos científicos aí, mas não vou aprofundar nesse vídeo, não é o objetivo. Mas, vou te dar um exemplo. Às vezes, em uma consagração de ayahuasca, é muito comum você entrar em uns pensamentos, uns sentimentos, uma coisa assim muito intensa, uma coisa às vezes um pouco difícil, ou até mesmo um pouco muito bonita de cura que você está passando. E às vezes o processo é tão forte, tão intenso e tal, e você se envolve tanto naquilo, mas aí você abre o olho e, tipo, como a ayahuasca é um enteógeno, a viagem é só pra dentro, não é pra fora, você abre o olho e tá todo mundo ali também, tá tocando a música, e, enfim. Não tem nada de fora, assim, que vai ficar mudando a todo tempo, que, sabe, que você vai ficar vendo coisa de fora, assim. É muito mais uma meditação profunda do que você ficar vendo bicho, dragão,
sei lá, mula sem cabeça, essas coisas passando. Eu, pelo menos, eu tive assim, uma experiência praticamente muito rasa vendo coisas de fora. Eu acho que eu nem posso falar que eu cheguei a ver de fato coisas de fora. Às vezes eu devo ter confundido alguma coisinha com outra, assim, mas nunca cheguei a ver de fato, na forma literal mesmo, né? Talvez eu possa ter sentido alguma coisa, alguma energia durante algum ritual, alguma consagração, mas falar que eu vi com meus próprios olhos, sei lá, um caboclo na minha frente e tal, isso não aconteceu, tá bom? Talvez aconteça com pessoas que tomam ayahuasca há mais tempo, que, enfim, mas como um iniciante falando que deve estar ali perto da 10ª vez que está consagrando a ayahuasca, eu não cheguei a ver essas coisas, tá? E sendo bem sincero, eu acho que isso, no estágio que eu tô, é até bom, porque, tipo assim, eu não quero às vezes tomar ayahuasca para ficar vendo essas coisas, eu quero tomar ayahuasca para resolver as minhas questões, para me curar, para ser uma pessoa melhor, para me evoluir, né? E não necessariamente ficar tendo apenas viagens de visões, né? Eu acho que isso não é muito, enfim, cada um pensa de um jeito, né? Mas, enfim, eu acho que é muito mais importante isso ser uma ferramenta de cura do que ser uma onda, do que ser apenas uma curtição, sabe? E uma das formas que eu encontrei de entender a ayahuasca, não vou falar definir, porque definir a ayahuasca seria um puta trabalho aqui, que enfim, acho difícil definir a ayahuasca, mas uma das formas que a gente pode entender a ayahuasca é que ela é um making off da vida. Sabe quando você assiste, lançou um filme aí do Avatar, não sei se você chegou a ver, mas tem muitas coisas na internet, muitos shorts no YouTube, muito Reels no Instagram, mostrando como que é feito aquelas imagens, que eles pegam os atores, colocam um monte de ponto assim no rosto deles, colocam aqueles capacetes e tal, e mostrando como que é aquela gravação nos estúdios de fato e como que isso fica depois no filme, sabe? Eu acho fenomenal, eu acho muito foda. E até onde eu entendo da palavra making off, e quando eles mostram os atores ali, né, na gravação do estúdio e tal, é como se fosse um making off daquele vídeo, né, daquele filme, é como aquele filme foi feito, os bastidores, o por trás daquele filme, sabe? Tanto da parte da gravação, quanto da parte das histórias, quanto da parte das ferramentas, é o que tudo que está por trás daquela produção. E eu gosto de entender a ayahuasca como o making off da vida. É tudo que está por trás da vida. Então, Norton, como assim? Ficou muito vago. Vou te dar um exemplo. Às vezes ali, num ritual de ayahuasca, uma consagração de ayahuasca, você vai entender por que você está fazendo aqui nesse planeta, por que você veio na família que você veio, por que você às vezes tem algum problema com algum familiar, por que você tem às vezes algum conflito interno dentro de você que você ainda não resolveu, por que você conseguiu resolver determinadas situações e outras não, o que você pode fazer para você melhorar. Você vai encontrar algumas respostas que, assim, seria um pouco difícil da gente encontrar no dia a dia, sabe? A gente até pode encontrar, às vezes tem uns resquícios, tem uns pensamentos, tem alguns sentimentos que levam a gente a entender algumas coisas, mas ali na ayahuasca seria você assistindo a sua própria vida de fora, entende? Então você vai entender muitas questões sobre, sei lá, seus amigos, familiares, relacionamentos, sua vida profissional, financeira, corpo, mente, planeta, enfim, não quero ficar divagando muito aqui, mas pega bem isso, pensa que é um making off da sua vida. Às vezes você vai revisitar a sua infância, você vai ver algumas coisas que você às vezes não tava querendo ver, entende? Você vai entender como que você pode resolver uma situação. Às vezes você vai receber, parece que é alguém falando com você, parece que é uma mensagem assim, que você fala, nossa, caramba, que ideia legal, nunca tinha pensado por essa forma. Olha que coisa bacana. Acho que eu sei agora qual caminho que eu tenho que seguir. Entendi que é isso que eu tenho que fazer para resolver aquele problema que eu estou passando na minha vida. Então é como se fosse de fato um making off. Né? Você vai para fora da sua vida e você vê como que esse drama que a gente vive, ele é formado, né? Você se enxerga assim como se fosse o seu filme, sabe? A ayahuasca, ela coloca você para assistir o seu filme. Então, por exemplo, quando eu consagro a ayahuasca é como se eu estivesse assistindo o filme do Norton, né? A ayahuasca pega, destrincha aquilo ali em uma linha do tempo,
de passado, presente, futuro, e ela vai mostrando vários pontos da minha vida, o que eu poderia ter feito diferente, aquilo que eu acertei, me faz refletir sobre algumas pessoas, algumas decisões, e principalmente me cura de muitos traumas, de muitas rejeições, de muitas situações negativas, de muitas mágoas, de muitas invejas, raiva, enfim, cura praticamente quase todos, para não falar todos, né, mas cura praticamente quase todos os sentimentos, quase todas as coisas ruins que eu já passei e passo na minha vida, sabe? De fato, é um detox emocional, é uma limpeza que você faz por dentro, é uma coisa linda, 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 não tem muita explicação para isso. É muito mais você sentir, é muito mais você participar, você ir em um ritual de ayahuasca e participar, para você ver como é que é e depois você sair falando para as pessoas se isso faz sentido, se não faz, se você acredita, se você não acredita, né? Então a própria ayahuasca ela vai te colocar em um filme, no seu próprio drama, né? Então, ou seja, o drama do Norton, né? Quando eu tô lá sob o efeito da ayahuasca, né? Sobre a consagração ali, eu, de fato, venho essas questões do Norton e tal, e eu vou trabalhando aquilo, né? E no meio dessas questões, é claro, também tem muito daquilo que a gente chama de viagens, né? Que é a parte ali um pouco mais visual, sentimental da coisa, que às vezes uma situação ela não vai se apresentar para você de uma forma no mundo físico, né? Por exemplo, às vezes, exemplo, tá? Às vezes você vai lembrar, sei lá, de uma águia voando, você vai prestar atenção nessa águia e você vai ver como ela está sobrevoando ali as nuvens, enfim. E depois ela pousa e tal. E isso, por algum motivo, vai ter algum sentido para você, sabe? Então, muito assim como, por exemplo, a Bíblia ensina muito por alegorias, por metáforas, né? Eles não falam a coisa propriamente dita, né? Então, por exemplo, quem planta colhe, né? Olha que coisa simples da gente explicar a lei do retorno, né? Toda ação gera uma reação. Mas que isso? Trem difícil? Não, tudo que você planta você colhe. Ficou um pouco mais fácil de entender, né? Então, a ayahuasca, às vezes, para algumas lições, alguns ensinamentos que ela vai te trazer, ela vai poder usar muitas metáforas, tá? E as metáforas podem ser metáforas simples, coisas do dia a dia, como metáforas de cores, luzes, sentimentos, situações, coisas que, tipo assim, que não tem como explicar, só tem como sentir. Porque o seu processo ele vai ser individual, é uma coisa muito linda, muito bonita, feita especialmente para você, entende? O ritual de ayahuasca, o meu ritual de ayahuasca é completamente diferente do seu, entende? É uma coisa personalizada, é aquilo que você está precisando no momento. A ayahuasca ela vai te mostrar, ela vai te acolher, porque é uma energia feminina, uma energia de muita cura, um sentimento muito alto, muito elevado. Ela vai te acolher naquilo que você precisa. Então, às vezes vão ter rituais que você vai viajar muito na maionese, né? Nossa, eu vi, sei lá, eu vi uma planta que tal, saiu um tigre dessa planta, isso aqui, tudo e tal, e aí chegou no centro do meu coração e eu entendi tal coisa, Vai ter essas viagens, né? Esses ensinamentos, e às vezes vão ter alguns rituais que não vai ter tanta viagem, tanta, como é que fala, pirotecnia. Às vezes você simplesmente vai ter ótimos sentimentos, você vai lembrar de algumas coisas, você vai entender o que você tem que fazer daqui para frente e pronto, né? Não tem como falar o que vai ser ou vai deixar de ser. Isso quem decide não é eu, não é você. Isso quem decide, no caso, é a ayahuasca. Quem decide são, né, enfim, não queria entrar nesses temas, mas enfim, quem decide são espíritos elevados de cura que estão ali através da ayahuasca ajudando você a evoluir. Eles estão ajudando você a se curar, ajudando você a dar mais um passo na escada espiritual rumo à perfeição, né? Deu uma devagada pesada aqui, mas enfim, espero que você tenha entendido o ponto que eu quis chegar, tá bom? Um detalhe que é muito importante, sempre quando você for tomar ayahuasca, eu gosto de pelo menos escutar sobre o lugar aonde eu tô indo. E principalmente escutar de pessoas de confiança, tá? Então, se você pretende consagrar pela primeira vez a ayahuasca, procura um lugar de confiança, de preferência algum lugar que alguém de confiança sua, alguém que você confia, já foi e recomenda
para você. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Muito importante você ter certeza que você está num ambiente bom, que você está num ambiente de energia positiva, de intenções benévolas. Isso é muito, muito, muito importante, tá? E outra coisa também, antes de você consagrar a ayahuasca, entra em contato com o padrinho ou a madrinha da casa da ayahuasca, ou os dois, tá? E pergunta se você pode consagrar a ayahuasca. Porque existem algumas contra-recomendações, coisas que não são indicadas. Às vezes a pessoa tem alguma, como é que eu posso dizer, alguma coisa na família, alguma doença genética na família e tal, e aí eles mesmos recomendam a pessoa não consagrar, tá bom? Não fazer uso da ayahuasca, que querendo ou não, é mais uma ferramenta para a gente acessar planos elevados, planos superiores, né? E também, além disso, além de ter um perigo genético ali, né, de poder consagrar ou não, isso quem fala não sou eu, tá? Isso existe a parte científica falando e também os próprios dirigentes da casa vai falar, às vezes você tem um histórico de esquizofrenia na família, não é e próximo, né? Próximo ali, às vezes sei lá, um irmão, um pai, mãe e tal, não é bom fazer uso da ayahuasca, tá bom? Mas quem vai bater o martelo mesmo, se pode ou não, não sou eu, tá bom? Quem vai bater o martelo vão ser padrinho e madrinha da casa onde você está indo fazer a consagração de ayahuasca, tá bom? Mas já adiantando, se eu, isso é uma opinião minha, tá? Se eu tivesse esquizofrenia, alguma coisa assim, em pai, mãe, irmão, primo primeiro, tio, tia, eu particularmente eu acho que eu não consagraria ayahuasca, tá bom? Mas isso é uma opinião minha, não estou falando que pode ou não pode ou é permitido, não é isso não, enfim, isso não é isso quem vai falar às vezes é a ciência, é o padrinho, a madrinha da casa, mas eu particularmente não consagraria a ayahuasca, tá bom? E tem uma outra coisa que tem que ficar atento também, que é o uso de remédio antidepressivo, remédio tarja preta, essas coisas assim, porque a ayahuasca, querendo ou não, tem um ativo que é o DMT, que aumenta a serotonina no corpo, enfim, tem alguns processos ali biológicos que ela causa, claro, né, uma bebida enteógena, e é muito, muito, muito importante você entrar em contato com o padrinho e madrinha da casa antes, para caso você tome algum remédio controlado, caso você está fazendo uso de algum medicamento, algum tratamento de saúde e tal, é muito importante você falar o que você faz para eles, né? Ah, eu tomo remédio controlado de, sei lá, todos os dias, 2 vezes por dia, é esse remédio, é tarja preta, por esse motivo, já passei por esse problema e tal, 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 tal. Muito importante você, de fato, explicar tudo, tudo, tudo que você passa na sua vida para os dirigentes da casa, relacionado a essas coisas de remédio, né? Às vezes você toma algum remédio e tal. Para você ter uma ideia, foi na segunda ou terceira vez que eu fui consagrar, eu cheguei a perguntar, não foi exatamente para ayahuasca ali, né, sobre a ayahuasca, mas eu cheguei a perguntar uma outra coisa para o padrinho da casa, que era relacionado a eu ter alergia de abelha. Então, para você ver mesmo que eu falo assim, ó, eu tenho alergia de abelha, isso, aquilo, não tomo remédio controlado, não tenho esquizofrenia, mas, não, isso aqui, taratá, taratá, e aí, posso consagrar? Ele fala, pode. Aí eu, né, faço a dieta aqui, faço a preparação e consagro. É muito, muito, muito importante você encontrar uma casa de confiança e você entrar em contato com os dirigentes da casa, explicando se você é alérgico a alguma coisa, o que você não pode, o que você pode, se você tem diabetes ou não, explicando tudo isso exatamente para eles falarem assim, ó, pode vir ou não pode vir, tá certo? Gratidão. Se você tiver o interesse de consagrar a ayahuasca, eu tenho certeza que vai ser uma experiência linda, maravilhosa. Às vezes a gente toma uma chicotada ali, né? Toma umas lição, né? Que a ayahuasca, querendo ou não, é professora também, né? Então às vezes vai mostrar algumas coisas que a gente não quer ver, mas que a gente precisa ver, né? Então se você sentir no coração de estar procurando uma forma de consagrar a ayahuasca, eu recomendo que você procure, pesquise na internet, vê a parte científica disso, pergunta dirigente da casa se pode, se não pode e tal, para você, aí sim depois você está fazendo a consagração, tá bom? E se você for aberto a fazer a consagração, não for permitido fazer a consagração, você vai ver que experiência linda, que making off da vida, que coisa maravilhosa, que ensinamento, que
acolhimento, que energia linda, que experiência magnífica que a ayahuasca pode trazer para a vida da gente, tá bom? Um abração, fica com Deus.